esse curso Bases da Perícia Médica, ele ensina o que os médicos deveriam aprender na faculdade? É isso? Exatamente. Medicina legal e perícia médica, então, é uma especialidade que tem cerca de 1.600 especialistas no país. Isso é muito pouco e grande parte deles está concentrada aqui em São Paulo. E são profissionais que têm o título de especialista, mas que tenham passado realmente pela residência médica, que foi a especialização, o caminho que eu segui, deve ter, com toda certeza, menos de 50 profissionais, né? Então, esses acadêmicos de medicina, eles acabam aprendendo a especialidade por meio de pessoas que não são especialistas na área e que muitas vezes são muito mais ligadas à perícia criminal, que é uma parte muito importante da especialidade, mas que é uma parte só. Então, Não é tudo que a gente pensa, né? Tem muitas outras, então, que eles podem até atuar e realmente, como eu digo, né, viver só de perícia, né? Atuar só como uma perícia, se eles conseguirem, então, aprender um pouco de cada área de atuação, né? Como a perícia previdenciária, perícias trabalhistas, cíveis. Então, existem várias áreas que o estudante de medicina, ele sai da faculdade sem nem saber que existe essa atuação. E para fazer perícia médica, hoje, no Brasil, e acredito que durante muito tempo ainda continuará sendo assim, não é necessário ter o título de especialista. E aí, eu precisei chegar aqui no fim do topo de toda a especialização que eu podia fazer para entender que eu não precisava ter feito tudo isso. Claro, para mim valeu muito a pena, tenho muito conhecimento hoje, mas eu me sinto gratificada de explicar isso para os acadêmicos de medicina e dar força para eles já desde a graduação começarem a olhar para essa área de uma forma que eles possam, então, atuar nela, talvez até depois de saírem da faculdade de medicina, antes de iniciar a residência, ou até para saber se isso é um caminho possível de atuação, né, que como especialidade, porque a gente se decepciona muito às vezes, né, vai para uma especialidade ou começa a trabalhar e vê que não é aquilo o que a gente pensava, né. Então, o cenário da graduação hoje é esse. Os alunos de medicina, eles saem muitas vezes da faculdade sem saber preencher uma declaração de óbito. E isso é uma grande realidade, porque eu recebo mensagens de muitos estudantes ou de médicos já formados que estão em locais, assim, em apuros, que precisam de ajuda para preencher uma declaração de óbito, ou que estão frente a um caso possível de estupro e não sabem o que fazer, ou situações, assim, diversas e às vezes até de risco jurídico para esse profissional e que ele sai da faculdade sem entender, né? Então, aprender medicina legal e perícia médica não só é uma vantagem para esse profissional, como ele vê, então, outras possibilidades de atuação, como médico, perito, né? Mas também para a atuação dele como médico assistente, né? Como um médico que vai dar um plantão, né? Então, ele tem que entender, né, de várias questões jurídicas, de preenchimento de documentos, situações que podem colocar ele em risco em um processo judicial. Uau! Carol, você estava contando aqui, me ficou muito claro essa coisa de você ter que caminhar até o topo para poder entender todo o processo. Ixi, deu uma bagagem imensa.